Meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo a mais uma EBD na Web. Estamos tratando hoje sobre a lição de jovens, número 7, que tem por tema o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Vamos agora iniciar alguns tópicos da lição. E antes de iniciarmos, queria falar para você, professor, aluno, para que curta o nosso vídeo, compartilhe, para que haja sempre inscrito, se inscreva. Deus tem sempre uma palavra ao seu coração. Glória a Deus. O tema de hoje, o senhorio de Jesus Cristo sobre os demônios. Eu queria ler com você o texto do dia. Se você tiver a sua lição, acompanhe conosco. Diz assim: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Só para colaborar para você, professor, a palavra desfazer, o seu significado é anular ou anular-se o que foi feito, eliminar os efeitos, as consequências de. É um estado de organização, de arrumação e de arranjo. Então, para a gente entender, o diabo, ele vive pecando, mas Deus, ele desfaz de todas as suas atividades e de suas atitudes. Aonde ele trabalha, Deus, ele põe limites ao diabo. Na nossa agenda da leitura, temos alguns textos de segunda a sábado. Eu apenas destaquei 3, o da segunda, o da terça e o da sexta. O da segunda é Mateus. Abra a Bíblia, por favor. Capítulo 10, versículo 8. Diz assim: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Esta é a ordem de Deus. Expulsem os demônios. Deus lhe deu esta autoridade. Só para contribuir para você, professor, a palavra senhorio, o senhorio de Jesus Cristo, é uma expressão muito empregada para significar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele conduz todos os nossos passos, os teus passos, a tua vontade, as tuas decisões, enfim, Ele conduz toda a vossa vida. Leiamos também Mateus 17 e 21. Exige-se a santidade e a espiritualidade de quem luta contra o mal. Mateus 17, versículo 21. Diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então é necessário que haja uma vida de oração e de jejum. Também leiamos Tiago, capítulo 4, versículo 7. Lembrando que todos esses textos estão na nossa agenda de leitura semanal. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tendo achado, abra a Bíblia comigo. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Submeta-se a Deus, se lance a Deus. 1 Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vós. Porque a nossa casa, a nossa família, quem manda é Deus.
primeiro tópico para falarmos é a atuação dos demônios no Novo Testamento. Primeira coisa que temos que compreender é que existe uma realidade além da realidade física, que existe um mundo espiritual, que existe uma matéria além desta, existe um Deus transcendente. Para a gente entender mais, temos que compreender alguns tópicos. Primeiro, que Jesus ele confrontou as forças malignas. Isso está em Lucas 4, 18 ao 19. Se você tiver uma Bíblia, leia comigo. Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Deus nos chamou. Nesse contexto aqui, Jesus ele pega o pergaminho, abre no texto de Isaías e senta-se na cadeira e diz assim: hoje se cumpre esta palavra. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu para pregar. Então Jesus ele confrontou os demônios. Não tinha medo, porque ele tinha poder em suas mãos, no qual passou também para todos nós. E ele diz, ainda neste mesmo tópico, ele fala conosco, dizendo que ele nos deu autoridade. No finalzinho deste subtópico, evidências bíblicas sobre a existência dos demônios, você vai ver dizendo, sinais como este são características para serem dos seus discípulos. É autoridade para expulsar os demônios. Deus nos deu autoridade para expulsar demônio. Para você entender, a palavra autoridade significa poder de ordenar. Autoridade significa poder de ordenar, de decidir, de atuar, de fazer obedecer. A entidade que detém esse direito ou poder. Deus lhe deu autoridade para isso. Na sua mão tem poder. Então não fique com medo. Jesus ele disse aos discípulos: eis que eu vos dei autoridade para isso. E é uma característica de quem serve a Deus. Uma evidência é o expulsar os demônios. No nosso segundo subtópico, características dos demônios no Novo Testamento. Nosso conhecimento sobre os seres, sobre estes seres, ele é muito limitado, mas a gente se restringe ao que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela em Hebreus diz que é uma espada aguda de dois gumes, que vai na divisão da alma, da junta, da medula, e é apta para discernir os pensamentos. Então a gente se resume ao que a Bíblia fala em relação a isto. Não há crendices populares, nem há fábulas religiosas. Aí você pode me perguntar: irmão Kelvin, o que é que a Bíblia diz em relação aos demônios? A Bíblia diz que eles são seres angelicais, conforme está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas 6. A Bíblia diz que eles perderam o status e deixaram de ser o operador da morte, conforme está em Hebreus. Me permita ler este, Hebreus 2 e 14. Hebreus, capítulo 2 e o versículo 14. Diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse. Preste atenção, para que por sua morte, se referindo a quem? A Jesus. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus, ele é totalmente poderoso, ele derrotou a morte. Se você perceber, todas as vezes que Jesus se encontrou com a morte, o que estava morto recebeu a vida. Em Lázaro, ele ressuscitou. A filha de Jairo, ele ressuscitou. O filho da viúva de Naim, ele também ressuscitou. Todas as vezes que Cristo se encontrou com a morte saiu e o nome de Cristo foi glorificado, porque ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus por isto. Então, não vamos dar ouvidos a crendices, a fábulas, a estas coisas que vemos por aí. Então, conhece outra coisa que a Bíblia fala acerca do diabo. Eles conhecem a existência de Deus. Isso está em Tiago 2,19. Eles sabem que Deus existe. Eles sabem do poder de Deus. Outra coisa, eles também reconhecem a divindade de Cristo. Veja Marcos, capítulo 1, versículo 34. Tudo temos na Bíblia. Marcos 1 e 34 diz assim: e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque eles sabiam quem ele era. Veja, Jesus curando, expulsando o demônio, e não permitiu que o demônio falasse, porque eles sabiam quem era Jesus. Veja como Jesus, como seu Jesus, caro professor, como seu Jesus, aluno, você que está assistindo esse vídeo, veja como seu Jesus é poderoso. Ele manda até no diabo, glória a Deus. Então vejam, o diabo, os demônios reconheciam a divindade de Jesus. Outra coisa também, os demônios estão ligados a enfermidades e acontecimentos trágicos, conforme Lucas 6:18. Eles também podem operar separados ou em conjunto. Quando estão juntos, é devastador as suas consequências, conforme Marcos capítulo 5, versículo 9. Terceiro subtópico, a superioridade do reino de Deus sobre o império das trevas. É uma verdade importante que precisa ser dita com relação à batalha espiritual, que ela é absolutamente assimétrica. Isto é, os conjuntos de forças e participantes desse conflito cósmico espiritual possuem forças diferentes. Por exemplo, os anjos e demônios são mais fortes do que os homens, conforme está em 2 Crônicas 32:21, Salmos 8:5 e Hebreus capítulo 2, versículo 7. Existe uma hierarquia entre os anjos. Por exemplo, é chamado de o anjo principal ou de arcanjo, conforme Daniel 10:13, 1 Tessalonicenses 4:16, 2 Pedro 2:11, Judas 9 e Apocalipse 12:11. Mas, todavia, sobre tudo e todos, a soberania de Deus, conforme a sua onipotência, tem poder infinitamente superior. Vou ler de novo esse texto. Todavia, sobre tudo e todos, a soberania de nosso Deus, que conforme a sua onipotência, tem poder infinitamente superior. Conforme está em Neemias 9:32. A diferença é fundamental entre o reino de Deus e o império do mal. Enquanto o império do mal se organiza para destruir aquilo que Deus fez,
Deus ele está sempre pronto a fazer o bem e dá limite aos demônios e a toda a sua atividade. Conforme João, capítulo 10, versículo 20 e versículo 21. Segundo tópico, o endemoniado de Gadara, ou endemoniado gadareno. Primeiro subtópico, uma vida devasta pelo inimigo. Professor, neste subtópico, vamos falar sobre a vida do endemoniado de Gadara, no capítulo 5 de Marcos. Você está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Aqui fala de uma libertação de um homem que estava sendo oprimido por demônios. E vemos o grande amor de Deus na vida dele. Mesmo ele, numa situação tão difícil que se encontrava, o amor de Deus o alcançou. Percebemos que não tem nada que Deus não alcance. A gente vê que Cristo subiu num barco, está na proa do barco dormindo, vem uma grande tempestade para impedir que Jesus chegasse em Gadara. Tudo aquilo foi para que Jesus não chegasse e libertasse aquele homem. Mas Jesus é assim, aquilo que ele começou, ele conclui. Porque a Bíblia diz, se a minha mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Então a gente vê Jesus caminhando em direção a este homem. E o diabo destruiu ele em várias áreas. Primeiro, o diabo afastou ele de sua família, porque o diabo faz isso. Ele afasta o homem de sua família. Vemos hoje a sociedade assim, devastada pelos laços do diabo. Pai não fala com filho, esposa não fala com marido. É confusão, é briga, mas há um Deus que tem paz para todos nós, que assim confessamos e cremos nele como Senhor. Então o diabo o isolou de qualquer situação social. Ele perdeu a identidade e a consciência. Ele tinha práticas de automutilação. Veja a situação dele. Estava afastado da família, da sociedade. Ele mesmo se mutilava. Ele não tomava banho, nem vestia roupas. E outra coisa, morava em cemitérios. Veja a situação deste homem. A Bíblia diz que não tinha correntes que pudessem o prender, pela quantidade de demônios que havia dentro dele. Mas há um Deus que liberta. Há um Deus que quebra as correntes do diabo. Há um Deus que ama o mais vil pecador. E é o Deus que nós servimos, que estamos falando para você, professor, nesta EBD na web. Glória a Deus por tudo. Jesus, ele interviu na história daquele homem. Jesus chegou. Jesus se apresentou. E este primeiro subtópico vem falando sobre isso. A chegada de Jesus na vida dele. Segunda parte fala sobre a libertação extraordinária de Jesus na vida dele. Vemos o ato de Jesus, o compromisso de Jesus em relação a ele. Vemos que Jesus veio com a sua missão, o seu amor, veio com a sua autoridade e resgatou ele e chamou ele ao amor, ao arrependimento, a ponto que as pessoas da sociedade ficaram espantadas. Ouviram que os demônios se prostrou diante dele, que os demônios tinham ido para a manada de porcos, que tinham descido do precipício, vieram ver o que estava acontecendo e encontraram o homem sentado, são, com a saúde boa, com a mente boa. E Jesus disse a ele, volte para a sua casa, volte para a sua família, volte para lá, porque do seu testemunho muitos se converterão. Então vemos o amor de Cristo. Vemos, terceiro subtópico, sobre a nossa imagem restaurada em Cristo. A gente entende que o pecado ele rouba a plenitude da glória de Deus em nossa vida, conforme Romanos 8 e 23.
todo o plano de Deus na história da humanidade, através de Jesus de Nazaré, tem como finalidade principal restaurar a gloriosa comunhão perdida. Toda a finalidade de Jesus é restaurar a comunhão perdida. Aquilo que o homem, a Bíblia diz que o homem pecou e destituído está da glória de Deus. Mas Cristo veio para restaurar o que se havia perdido. Desta forma, vencer as forças do maligno não significa demonstrar habilidades especiais de domesticação de espíritos imundos. Não, nada disso. Como pensavam os filhos de Cefas, em Atos 19, do 13 ao 17. Mas de uma vida restaurada em relacionamentos com Deus e com os homens e com dignidade, com integridade, conforme diz Romanos 5 e 10 e 1 Coríntios 15 e 52. Existem lugares por aí, igrejas, onde a prática do exorcismo tornou-se instrumento de poder e lucro por parte dos seus líderes religiosos, dos seus pseudos cristãos. O que é pseudos cristão? Falsos cristãos. Com relação a esta questão, o evangelho contemporâneo precisa voltar à sua essência, isto é, a pregação com poder e autoridade sobre as forças da treva. Devemos voltar a pregar que Cristo Jesus salva, cura, batiza e leva o homem ao céu. Devemos voltar à pregação do evangelho e não querendo se enriquecer, ganhar lucros próprios com o sofrimento alheio das pessoas. Lembrando que tudo que temos de graça recebemos. Foi Deus que nos deu autoridade. E assim devemos também passar para as pessoas. Pregue, ensine, convide, sente com as pessoas, ore pelos enfermos, expulse os demônios, mas nunca faça disso um mercado ou uma profissão. Nosso terceiro e último ponto é: Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Primeiro subtópico, uma doença que oprimia. Devemos entender que existem enfermidades que Jesus cura. A Bíblia está repleta, está em Mateus, em Marcos, em Lucas. Por outro lado, também existem registros de pessoas que viviam de opressão demoníaca e por Cristo foram libertadas. Existem pessoas que eram curadas, glória a Deus. Existem pessoas que eram libertas pelos demônios, glória a Deus. Mas existe um grupo específico que estavam com demônios e estes demônios atingiam a enfermidade nessas pessoas. E temos aqui um caso que estamos tratando, no qual Jesus ele repreende o demônio, repreendeu aquela enfermidade que estava na alma dele, repreendeu os demônios e a cura foi visível às pessoas. Aquela pessoa que tinha um problema cognitivo na fala, que não conseguia ouvir, após a intervenção de Jesus, ele pôde falar, pôde dar glória e sentir a presença de Deus. Também percebendo que o poder de Jesus de libertação não foi algo de um dia para o outro, não. Foi na mesma hora. As pessoas que trabalhavam com isso, com coisas místicas, faziam rituais, faziam coisas desse tipo. Mas Jesus não. Jesus, quando cura, ele é imediato. Se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ao tocar nas orlas de Jesus, a cura foi imediata. Então vemos a manifestação do milagre dele. Lembrando que se tudo que fizemos ou fazemos, ou ainda vamos fazer, não é para a glorificação de Deus, não podemos chamar de milagre. Porque o milagre é sim para ser de maneira exclusiva, de maneira direcionada para Deus. Se lembra de João Batista, não Batista por sobrenome, mas porque batizava,
ele dizia: eu batizo com água para arrependimento, mas vai vir um que é antes e depois de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz que o grupo de Jesus crescia e chegaram para João e disseram: João, o número de Jesus, daquele que você batizou um dia desse, cresceu, tem muita gente. O que é que Jesus disse? É necessário que ele cresça e que eu diminua, porque eu vim, era ele que eu anunciava, era ele que eu estava falando. Eis aí o Cordeiro de Deus. No nosso último subtópico, diz a blasfêmia pelo bem realizado. A maldade dos religiosos da época era tão monstruosa, tão grande, tão grotesca, que após a miraculosa libertação do homem oprimido, atribuíram tal acontecimento a uma intervenção do próprio maligno. Está registrado em Mateus 9 e 34. A blasfêmia deste tipo de afirmação torna-se evidente quando consideramos que milagres como este, que Jesus realizou, nada mais eram do que o cumprimento de profecias anunciadas há centenas de anos antes, conforme está em Isaías, capítulo 35, versículo 5, versículo 6. Para concluirmos este nosso pensamento, falamos que o Deus que nós servimos, quando Ele quer fazer, operar, agir, ninguém impede. O seu Jesus, professor, Ele tem poder no céu, na terra e em todos os lugares. Aqui é uma demonstração nesta lição. Os demônios se levantaram, mas reconheciam a grandeza de Deus, reconheciam a soberania de Deus, reconheciam que há um Deus que tudo criou, que tudo pode, que é onipotente, onipresente, onisciente. Então, que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, concluímos esta aula e agradecendo a Deus, ao pastor Roberto, a todos os nossos pastores, líderes, ao nosso superintendente, evangelista Renato. Agradecemos a você, amigo, dirigente de escola, professor, aluno, que Deus lhe abençoe. Guarde esta palavra, o seu Jesus, o nosso Jesus, Ele é o senhorio, Ele tem todo o poder nas mãos. Todos se prostram diante dEle. Eu vou concluir deixando um texto do dia para a nossa meditação, que está em 1 João 3 e 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus.